A profissão de Pedro e o seguimento de Jesus. O evangelho deste domingo começa assim. E Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Interessante notarmos aqui que os discípulos estão com Jesus, mas não estão seguindo Jesus. Jesus está rezando sozinho. Os discípulos não seguem as pegadas do Mestre. Há um distanciamento entre Jesus e os seus discípulos. E então Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? Essa pergunta é uma pergunta que não compromete tanto. É fácil dizer o que os outros estão pensando da pessoa que faz a pergunta quando estamos na sua presença. Aí todos se animam a responder. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda acham que é algum dos antigos profetas. Notem que eles consideram Jesus um grande profeta, aquele que faz prodígios grandiosos ao modo de Elias, mas não atingiram o que, não desvendaram ainda, não estão reconhecendo o que de fato é Jesus. É isso que ele quer conduzir os seus discípulos. Aí Jesus Cristo faz a pergunta direta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Agora a coragem vai embora, né? Porque é comprometedor você cara a cara com a pessoa dizer o que se pensa dela. Mas aí teve um discípulo que Jesus o admirava justamente por isso, porque ele tinha coragem de dar cara a tapa. É Simão. O texto de Lucas diz assim: Pedro respondeu: o Cristo de Deus. O evangelista Lucas, sempre quando quer já insinuar que Pedro vai chutar fora do gol, ele sempre usa o apelido. O nome dele é Simão, mas ele diz Pedro. Pedro é um apelido um tanto ambíguo, porque ao mesmo tempo que denota, vamos dizer assim, um alicerce forte, pode também denotar uma cabeça dura, falta de flexibilidade. É por isso que Jesus gostava tanto de Pedro, porque justamente é uma pessoa que estava aberto para aprender, para crescer, apesar de muitas vezes falar bobagens, como é o caso aqui. Ele diz assim: o Cristo de Deus. A palavra Cristo é a versão grega da palavra Messias. Quando Pedro diz assim, o Cristo de Deus, ele está dizendo que Jesus é o Messias ao moldes do Messias triunfalista da religião tradicional de Israel, aquele que vinha restaurar o reino de Israel na sua glória e esplendor de Salomão. Quer dizer, o reino marcado pela violência e pela opressão em contrapartida. A reação de Jesus é estranha, porque ele vai proibir-lhe severamente de contar isso a alguém. Quer dizer que ele, sendo o Messias, não queria que ninguém soubesse que ele era Messias. Mas se você vai ver no original grego, o verbo aqui que é usado, proibir severamente, em grego é usado sempre no contexto de exorcismo. O que Jesus Cristo está querendo fazer aqui é exorcizar essa ideia diabólica do Messias associado à força, ao poder, à ostentação. Notem que Jesus vai acrescentar: o Filho do Homem deve sofrer muito. Lembrem que a resposta de Pedro era o Cristo de Deus. Olha só a contraposição que Jesus faz. Ele diz o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão que é baseada principalmente em Daniel, quando ele quer se referir a alguma manifestação daquele ser misterioso que aparece como criatura humana.
Quando Jesus fala Filho do Homem, ele está dizendo que ele é o Deus encarnado, falando da sua própria encarnação. E para deixar claro que o seu messianismo nada tem que ver com aquele messianismo do filho de Davi, o sucessor triunfalista, que é aquele que vai restaurar a glória de Salomão, mas é o messianismo do servo sofredor. Ele diz assim que ele vai ser rejeitado, e aqui ele vai dizer a organização lá que tinha na época do Sinédrio, né? Que é anciãos, sacerdotes e doutores da lei, que ele inclusive vai ser, além de sofrer muito na mão deles, de perseguição, vai ser morto. É o totalmente oposto do messianismo triunfalista que estava na cabeça dos discípulos. Então essa caminhada que Jesus quer fazer com os discípulos, para chegar a esse entendimento, porque o que está em jogo aqui é a temática do seguimento, porque depois Jesus Cristo já vai falar assim, olha, se alguém quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Lembremos que o condenado, na época de Jesus, ele ficava a parte vertical da cruz lá já no lugar do suplício, e ele tinha que carregar o patíbulo, que é aquela parte horizontal da cruz nas costas, que era amarrado nas costas dele, e ele devia passar no meio da praça pública, no meio da multidão, onde ele ia ser insultado e humilhado. É a imagem, vamos dizer assim, do cristianismo autêntico, que o cristianismo autêntico não vai ser compreendido pelo mundo, não vai ter tapete vermelho, não tem nada a ver com teologia da prosperidade, da bênção, essas coisas todas que alguns pregadores enaltecem. O cristianismo é um cristianismo onde tem a cruz como seu ponto mais importante. Então fala por outro lado, da morte redentora de Jesus, que padecendo por nós na cruz, vai nos salvar. Mas veja assim, nós devemos seguir as pegadas do Mestre. E eu não sei por que hoje em dia tanto pregador falando de teologia da prosperidade. Me conte um discípulo de Jesus que se deu bem na vida. Todos morreram mártires, inclusive São João, que morreu velhinho, exilado na ilha de Patmos. Não poderíamos chamar também de martírio alguém que se submetido a esses maus tratos nesta idade? O messianismo de Jesus nada tem a ver com triunfalismo. É baseado no serviço e no amor. Amém.